gostaria de meditar com os irmãos nesta noite, uma palavra introdutória, na carta de Paulo aos Romanos, logo no primeiro capítulo. Gostaria de ler apenas um versículo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo número 1, apenas o versículo de número 16. Romanos 1, 16, fala assim, Paulo falando: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego. Repetindo as palavras de Paulo: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus irmãos, essa palavra ela tem a finalidade de nos trazer à mente o que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sempre temos falado aqui, durante os cultos, a questão do Evangelho de Jesus, como ele é pregado, como ele é apresentado. Então nós, quando falamos em evangelizar, nós temos que entender que Evangelho é esse, o que Jesus deixou, qual foi o ide de Jesus para nós, pregar o Evangelho, pregar as boas novas. Então nós temos que ter a consciência plena, que nós temos que entender o que é o Evangelho, para quem e por que ele precisa ser pregado. São dois aspectos importantes, para quem e por que ele precisa ser pregado. Porque a mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ok? Então dessa forma fica bem claro que o fundamental do Evangelho é alertar o homem com relação ao pecado. Então o problema fundamental do mundo, do ser humano, é o pecado. Isso fica bem claro, isso fica bem enfatizado. Então, diante desse resultado, desse fundamento que nós temos, nós sabemos o quê? Que o pecado nos tira a salvação. Quando Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ele está falando que o pecado nos destitui da glória de Deus, ou seja, da salvação. Então nós precisamos entender que Evangelho que nós estamos pregando. O Evangelho hoje ele é extremamente deturpado. Nós vemos depoimentos, nós vemos testemunhos, principalmente nos programas de televisão, e dificilmente você vê ali um testemunho: Jesus me salvou. Você vê ali: Jesus me deu uma casa, Jesus me deu um carro, Jesus me deu uma empresa. Eu cheguei aqui na igreja. Como é que você chegou na igreja? Cheguei aqui falido. Quer dizer, não chegou perdido, chegou falido. E o que aconteceu? Deus restaurou a minha empresa, e hoje eu tenho 252.300 funcionários, isso, aquilo, outro. Então, será que é esse Evangelho? O nosso pastor, o presidente, pastor Natanael Rinaldi, ele me deu um livro, ele me deu um livro de presente, nessa viagem que ele fez. O nome do livro é o Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem. A autoria é Paul Washer, é um escritor americano, é um missionário americano que ele faz muitas jornadas missionárias aqui no continente americano. E ele foi editado e apresentado por Augusto Nicodemos, calvinista convicto, mas a palavra do Senhor está contida aqui nesse livro, amém? E eu lendo esse livro, eu falando para o pastor me deu esse livro ontem. Eu aqui durante a pregação do irmão, do culto de jovens, o irmão, uma simplicidade expondo o Evangelho de Jesus, eu falei: esse é o Evangelho simples. O irmão sem termos rebuscados, falando com os jovens, simples, o irmão Fernando, o diácono Fernando. E eu falava: esse é o Evangelho correto. E eu já pensava hoje uma palavra introdutória nesse sentido, simplicidade do Evangelho. Eu gosto muito de falar sobre a simplicidade do Evangelho, simples, o Evangelho simples, ele não pode ser complicado. E o pastor me deu esse livro ontem, e às 3h25 da manhã eu fui despertado. Eu já acordo cedo, mas não tão cedo assim. E às 3h25 da manhã eu fui despertado. Eu comecei a ler esse livro às 3h25, outra vez às 3h27, que foi os 2 minutos que eu demorei para descer a escada para vir para a sala, para não incomodar a Silene no quarto. Às 5h35 eu já tinha lido o livro todo. Não são muitas páginas, são poucas páginas, ok, irmãos? Bem, não vamos achar aqui que eu sou pouco mais de 100 páginas, frente e verso, então dá mais ou menos 200. Mas eu li o livro, e agora eu estou estudando ele. Mas aqui eu enfatizo para os irmãos, esse escritor missionário, Paul Washer, ele faz uma ilustração de como deve ser a pregação do Evangelho. Então ele nos sugere que nós venhamos a imaginar um sujeito, um prisioneiro que está condenado à morte.
Então ele está falando de algo nos Estados Unidos, porque ele é americano. Os irmãos sabem que no Brasil nós não temos a pena de morte, mas nos Estados Unidos existe alguns estados que adotam assim a pena de morte. Então ele faz uma ilustração nesse sentido, que você conhece alguém que está numa prisão, condenado à morte, e naquele dia vai ser aquela execução dele, provavelmente no período da tarde, 16, 17 horas, e você tem a oportunidade, durante a manhã, de ali conversar com ele, pregar as boas novas. Então você chega na porta da cela, lá na grade, bate, ele está lá aguardando a execução, e você chega e fala para ele: olha, eu tenho para você boas novas, eu tenho para você boas notícias, eu tenho notícias maravilhosas para você. Fatalmente esse prisioneiro terá sua curiosidade, já aquela situação de penúria que ele está passando, ele se aproxima e quer saber quais são essas boas novas. E você chega e fala assim para ele: olha, tenho para te dizer o seguinte, que qualquer doença que você tiver vai ser curada. Tenho para te dizer o seguinte, que Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar todos os bens que você precisa. Será que é essa a mensagem que aquele prisioneiro precisava escutar? Será que são boas novas para esse prisioneiro isso? Logicamente que não. Então ele faz essa ênfase com relação ao evangelho que nós estamos pregando, não nós propriamente dito, mas o que a gente vê na maioria do povo de Deus hoje, pseudo povo de Deus, porque a pessoa que prega isso não é uma pessoa de Deus. Então ele fala sobre essa questão de apresentar essa situação. Será que isso são boas novas? Logicamente que não. As boas novas que ele poderia ter, e qual que seria? Você chegar para ele e falar assim para ele: olha, tem uma boa nova para você, vem aqui na porta da cela, vou falar uma coisa para você, alguém pagou pelo seu crime, você está livre, você vai ser liberto hoje, porque alguém pagou pelo seu crime. Essa é a simplicidade do evangelho. Vê que aplicação maravilhosa. O prisioneiro ali, condenado à morte, você vai oferecer a ele cura das doenças que ele tem, prosperidade financeira. O que ele precisa ali? Ele precisa da salvação da sua vida. Então isso também somos nós, como pecadores. Todos nós precisamos dessa salvação. Então a palavra do evangelho é uma palavra de salvação, que traz vida. Então essa ilustração serve para nos mostrar o que é a simplicidade do evangelho de Cristo, que é o que? Dar vida aos mortos. Todos nós estávamos mortos em pecados e delitos, e fomos regenerados através de quem? Através da ação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a pregação do evangelho? A pregação do evangelho é a palavra de salvação, e nós enfatizamos o que? A grandiosidade de Jesus, os seus feitos, o seu ministério, a sua vida imaculada, a sua ressurreição e a sua promessa de volta para nos levar para onde Ele estiver. Então essa é a base do evangelho, e não essa questão desse evangelho que hoje se prega. Por isso que o título do livro é Evangelho de Deus e Evangelho do Homem. O homem hoje ele pega o evangelho dele, esquecemos o evangelho de Deus. O evangelho de Deus, ele nos fala que nós temos a salvação, que nós temos a vida eterna. Então essa é a base. Então nós temos que colocar ali o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que ele proporcionou a cada um de nós, aquele sacrifício? O afastamento da ira futura de Deus, que virá sobre todo aquele que nele não crer. A palavra é bem clara, a palavra fala que todo aquele que nele crê não morrerá, terá vida eterna. Então, há um contrário disso. Qual é o contrário disso? Aquele que não crer, aquele que for alertado e não crer, ele não terá vida eterna, ele terá o quê? Uma morte eterna, uma morte que na realidade é uma vida eterna de sofrimento. Então, a base do evangelho é essa. Ela não pode ser deturbada, ela não pode ser maquiada. Ela tem que ser pregada na essência da sua verdade, a verdade absoluta que Jesus assim nos deixou. Então, mais um aspecto que nós vemos aqui nessa questão, quando nós falamos em Romanos 1,16, que Paulo fala: este é o evangelho que eu não me envergonho. Então, este evangelho que nós estamos falando aqui, que prega a palavra da salvação, este era o evangelho que Paulo não se envergonhava. Será que todos podem ter a atitude de Paulo? Eu não me envergonho do evangelho que eu prego? Se ele for verdadeiramente a palavra de Deus, sim. Um outro aspecto que nós temos que entender também com relação a isso, é o aspecto do evangelho de Cristo, que quando nós cremos no evangelho, que é poder de Deus para a salvação, então muitos pensam que apenas esse poder de Deus é só a justificação, que nos liberta dos pecados. Nós falamos aqui pela manhã, durante a escola bíblica, há um engano com relação a isso.
Porque nós assim, comumente nós falamos que a salvação ela começa pelo processo de salvação em si, a regeneração, assim melhor dizendo, quando nós temos o perdão dos nossos pecados, regeneração, santificação e glorificação. Então, após o nosso encontro com o Senhor Jesus, após a nossa regeneração, o pecado ele continua agindo nas nossas vidas. Nós temos esse problema, o pecado ele continua conosco, o pecado não é afastado. Então nós temos que buscar a força onde? No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro pecado é a condenação do pecado. O outro poder do pecado é que através do Evangelho de Cristo, ambos são eliminados. Então o pecado da condenação e também a questão de nós continuarmos a pecarmos, eles são eliminados através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o poder de Deus nas nossas vidas através do Evangelho é esse. É isso que nós temos que pregar, não o Evangelho falso. As nossas palavras têm que estar sempre embasadas nesse sentido, de nós pregarmos a salvação. Então eu prego para você nesta noite, meu irmão, minha irmã que está aqui. Esse Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho verdadeiro, aquele que veio para te tirar da escravidão do pecado. Todos nós somos escravos do pecado, independente de você querer ou não. Nossa natureza humana, a palavra nos fala que nós herdamos o pecado do primeiro Adão. O primeiro Adão nos deixou o pecado como herança, mas nós temos o segundo Adão, o Adão perfeito, que é Jesus, que em tudo foi tentado, viveu como eu, como você, em tudo foi tentado, mas ele não sucumbiu à tentação. Ele venceu o pecado e venceu a morte. Venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai, nos prepara um lugar e voltará para nos buscar. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não é palmas para pregadores, como eu falei aqui de manhã, que o pregador está pregando e a plateia aplaude, o pregador se afasta do microfone aguardando acabar os aplausos para que ele volte. Esse não é o Evangelho de Jesus, isso é o Evangelho de homens. Homens que pregam assim. Homens é que falam que Mateus 13 diz que Jesus saindo da sua casa, estando na praia, saiu de casa, sentou-se à beira da praia para pregar o Evangelho. E utiliza esse texto para dizer que Jesus tinha casa na praia. E a plateia aplaude, glória a Deus. Jesus Cristo nunca pregou prosperidade, também nunca pregou pobreza e miséria, quem quer que seja. Deixar bem claro isso. Que você seja próspero, que você seja bem sucedido financeiramente, amém. Amém, mas que na tua boa posição financeira, na tua prosperidade material, você não esqueça de onde você veio, que nós viemos do nada. Quando você entra no hospital, eu estava conversando com o pastor e você vê aquelas pessoas ali com posses, pessoas jovens, pessoas velhas, totalmente entregues à necessidade de alguém, até comida tem que colocar na boca. Ali você vê a pequenez que nós somos, o quão pequeno nós somos, e esse Evangelho grandioso de nosso Senhor Jesus Cristo nos dá essa oportunidade. Não nesta vida nós temos essa grandiosidade. Por mais grandiosidade que você atinja nessa vida, não é nada se comparada à promessa futura que Jesus tem nas nossas vidas. Então que nós busquemos em espírito e em verdade ao Senhor. Por isso que Jesus falou, isso importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus não pediu para você a tua prosperidade financeira. Jesus não falou assim para você, olha, você rebente na sua vida financeira, na sua vida material, para que você dê um dízimo gordo na igreja. Amém, se você é próspero, dê o dízimo sim, como gratidão, mas não como pacto que você fez com Deus. Deus não faz pacto com ninguém. Às vezes eu vejo as pessoas falando, fiz um pacto com Deus, que se eu prosperasse financeiramente, eu abriria um ministério. Você fez um pacto, foi com o diabo, meu irmão. Com Deus não se faz pacto. Com Deus você aceita aquilo que Ele dá para você, e aquilo que Ele der para você é o melhor, e aquilo que for de melhor é o que você vai oferecer a Deus. Essa é a base do Evangelho. O Evangelho é simples, ele não é complicado, não são termos rebuscados, não são palavras eloquentes, mas o Evangelho tem que ser simples, na simplicidade, que Jesus veio a esse mundo. João capítulo 1, versículo 1, no início era o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, o Verbo era Deus, tudo que foi feito por Ele foi, sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Esse é o Jesus, que viveu como eu e você, que teve calor, que teve frio, mas não sucumbiu ao pecado. Esse é o perfeito, aquele que derrotou Satanás na cruz do Calvário.
E essa vitória é minha e tua. Então nessa noite, nesse auditório, só temos vencedores, só temos vitoriosos. Podemos até estar um tanto quanto combalidos pelos combates que a vida assim vem a nos oferecer. O combatente, depois de uma guerra, você começa a contabilizar, mesmo que você vença, você contabiliza as baixas, os feridos. Então tem aquele período que você fica combalido, a tropa fica combalida, mas é uma tropa vitoriosa. Então nós podemos até estar combalidos, podemos ter muitas dificuldades, como eu estou tendo. Os irmãos sabem e sei que irmãos têm muito mais dificuldade que eu. Se comparado à que eu não tenho dificuldade alguma, se comparado às dificuldades que o mundo oferece às pessoas. Mas nós estamos nesta noite aqui para reconhecermos a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os nossos cultos, todos os cultos que trazem a palavra do Senhor, o slogan da nossa igreja, seriedade na palavra, não é por acaso, não é porque soa bem aos ouvidos, é porque homens de Deus fundaram esse ministério, é porque homens de Deus assumiram um compromisso, não foi um pacto. Nenhum dos pastores fez um pacto com Deus. Olha, Deus, eu vou abrir essa garagezinha aqui na Goiás, e se você me der grandiosidade, eu vou abrir uma outra ali, uma outra. Não. Foi um compromisso com Deus. Deus, nós vamos pregar a Tua palavra aqui, e o Senhor faz de nós o que o Senhor quiser, que nós sejamos instrumentos da Tua paz, que nós sejamos instrumentos de levar a palavra de salvação a todo aquele que precisa, e todos precisam da palavra de salvação. Ninguém pode ser colocado à parte, não pode haver acepção, todos precisam da palavra de salvação. E para que nós tenhamos essa palavra da salvação, nós precisamos entender, nós precisamos conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos pregar, muitas vezes nós queremos falar, mas nós não conhecemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é simples, mas ele precisa ser entendido. Então a palavra nos fala que quando Jesus voltar, o que ele vai fazer com nós? Vai nos transformar à sua imagem e à semelhança da perfeição, em corpos glorificados. Mas a Bíblia também nos fala que quanto mais nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor, quanto mais nós nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, nós nos faremos semelhantes a Cristo. Não iguais, mas semelhantes a Cristo. Então eu espero que nesta noite você acrescente um pouquinho mais, um grãozinho, talvez meio grão, talvez quase um nada, de acréscimo à semelhança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com muita alegria, encha o seu pulmão de ar, solte a sua voz e louvemos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Senhor, Tu és bom.
A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar o texto que está em Amós, profeta menor, capítulo 9. Amós foi um boieiro e um plantador de sicômoros. Era um profeta leigo que Deus o chamou para profetizar em Israel, na parte do norte, onde reinava Jeroboão II, e onde praticava-se muita injustiça social. E Deus iria julgar o seu povo, mas Deus também iria restaurar um remanescente do seu povo. E Amós, ele dá uma palavra de promessa, uma palavra profética, que ainda está se cumprindo e vai se cumprir. Amós capítulo 9, verso 11 diz: Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e comerão o fruto. E os plantareis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Senhor, que a tua graça continue sobre nós, e o Espírito Santo aplique a palavra do Senhor aos nossos corações. É a nossa prece nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Naqueles dias, essa mensagem tem como título a tenda de Davi, ou o tabernáculo de Davi. Dias em que Davi já tinha falecido, e agora a promessa vem através do profeta Amós para o povo de Israel, e também para a posteridade, e também para a igreja do Senhor, uma restauração da tenda de Davi. Sabemos que o povo de Israel viveu em tendas. O tabernáculo fazia parte da adoração a Deus. Deus instituiu o tabernáculo para ali ser a figura da presença de Deus. E assim Deus queria que o povo tivesse uma identificação com Ele. Nós também, que aceitamos o convite do Evangelho, nós que somos convertidos, nós que um dia a palavra nos tocou, aleluia, o Evangelho adentrou os nossos corações, trazendo vida. Nós que estávamos, como esse texto que diz aqui, nesse verso 11, naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Todos nós estávamos destruídos, no sentido espiritual.
muitos também no sentido moral, no sentido familiar, no sentido profissional. Ninguém chega para Deus com uma vida estável, com uma vida boa. Sempre alguma coisa nos atrai a Deus em busca de uma solução sobrenatural. Por quê? Porque nós sabemos que somente Deus pode agir no sobrenatural. Não queremos mais coisas humanas, mas a nossa alma, o nosso homem interior clama por algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural só pode vir da parte de Deus. Ah, mas você pode pensar, também pode vir do inimigo que quer nos enganar. Sim, ele tem essa camuflagem. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 10, verso 4, que ele se fantasia num anjo de luz. E ele pode trazer, sim, através dos seus ardis, das suas sutilezas, dos seus sofismas, ele pode trazer para as vidas das pessoas uma aparência que é de Deus, mas não é do Deus verdadeiro. E nós temos que ter uma experiência assim com o Deus verdadeiro. Não queremos um Deus falso, não queremos um evangelho falso, mas queremos um evangelho transformador, que vem através da palavra séria do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, então, precisamos ter uma identidade como cristãos. A igreja precisa ter uma identidade no seu coletivo como cristã, igreja cristã. É isso que o profeta, de uma certa forma, ele está falando para Israel. As 12 tribos de Israel, um dia, naquele dia, diz a palavra, ela seria novamente erguida. E nós vemos já o início em 1948. A nação de Israel está ali na Palestina. E depois do arrebatamento da igreja, nós sabemos que vai existir o período da grande tribulação, aonde Israel, por 3 anos e meio, irá fazer um acordo com o anticristo. Mas depois desses 3 anos e meio, o anticristo há de perseguir a Israel. Então Deus irá tratar com Israel. E Deus vai levantar um remanescente para salvar a Israel, porque isso é promessa desde Gênesis capítulo 12, quando Deus prometeu para Abraão: em ti seriam benditas todas as famílias da terra. Mas e nós, que somos considerados gentios, nós que não éramos para fazer parte desta promessa, mas como diz o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9 a capítulo 11, ele fala que nós somos os zambuzeiros espinhosos, raivosos, que nós fomos enxertados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Não éramos para fazer parte dessa promessa, mas o Senhor aprove nos chamar, e desde a fundação, antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha este plano para nos chamar e fazer parte deste Israel de Deus, que é a igreja do Senhor. Então nós éramos e somos gentios, não tínhamos uma promessa, uma identidade como os judeus tinham. E quando, no início do evangelho pela igreja primitiva, nós vemos como aconteceu uma situação difícil para os apóstolos, porque à medida que os judeus foram sendo salvos, eles queriam que os gentios também primeiro se tornassem judeus pela lei de Moisés, para depois ter uma identidade judaica cristã. E isso suscitou muita contenda, muitos diálogos, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Em Atos capítulo 15, Paulo e Barnabé,
que faziam parte da igreja missionária de Antioquia, na Síria, foram até Jerusalém e, chegando ali diante dos apóstolos, expuseram o que estava acontecendo, porque muitos judeus queriam que agora os gentios que eram convertidos praticassem a circuncisão, cumprissem a lei de Moisés, e isso trouxe grande embaraço naquele momento. E Pedro falou, e depois nós vemos que Tiago também falou naquela assembleia, naquele concílio. E Tiago, ele utilizou desses versos que nós acabamos de ler de Amós capítulo 9, para mostrar, através dos profetas, que a promessa de Deus era também para os gentios. Você pode glorificar ao nome do Senhor? Isso é algo maravilhoso dentro dos planos de Deus, que nós também pudéssemos fazer parte desta promessa, aleluia. E ali eles chegaram a um consenso. Esse consenso foi que eles deveriam se abster de adorar ídolos, se abster da prostituição e se abster de comer carne sufocadas e também carnes aonde o sangue não fosse derramado sobre a terra. Então, essas questões, a doutrina era fundamental da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas as coisas secundárias também foram colocadas. Irmãos, as doutrinas de Deus nós encontramos na palavra do Senhor. Se você quer conhecer como andar neste mundo, procure a orientação na palavra do Senhor, aleluia. Porque a palavra do Senhor é luz, porque a palavra do Senhor é verdade. E a palavra do Senhor, ela também é aquele farol, aquele GPS que nos guia na chamada vida cristã, de como nós devemos proceder neste mundo, como nós devemos nos relacionar com Deus, como nós devemos nos relacionar com a igreja do Senhor e como nós devemos nos relacionar com as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor. Busquemos tudo isso na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem essa orientação segura que nos dá essa direção de como podemos viver na vontade de Deus. Você quer viver na vontade de Deus? Você tem desejo de fazer a vontade de Deus? Me veio à memória o que eu disse nessa manhã, ao estudar o capítulo 14 de Romanos, uma frase de Agostinho de Hipona, um grande teólogo. Ele disse: nas coisas essenciais, isto é, na salvação, na perdição eterna, naquilo que realmente é algo que nós não podemos abrir mão. Por exemplo, saber que o Senhor Jesus, Ele não é o arcanjo Miguel, mas o Senhor Jesus é Deus, aleluia. Cremos na Trindade, cremos na pessoa do Espírito Santo, cremos na realidade do céu e na realidade do inferno, cremos no juízo final. Essas coisas são essenciais, e essas coisas essenciais nos devem trazer união, unidade. Nas coisas não essenciais, que são coisas não essenciais? São coisas que não têm a sua significância, a sua importância, mas não são coisas que devem ficar fazendo as pessoas discutirem, ficarem recriminando uma com as outras. Agostinho dizia: devemos ter liberdade. Sabe o que é isso? Ter liberdade.
Não podemos aprisionar ninguém com os nossos pareceres, com os nossos julgamentos, porque quem nos julga é Deus. Deus é que vai nos julgar. Então devemos ter, nas coisas não essenciais, liberdades. E ele dizia, e em todas as coisas nós devemos ter amor. E aqui, nessa identidade, nessa tenda de Davi, nós vemos que Deus, Ele estabeleceu o tabernáculo lá para Moisés e Arão. O que representava o tabernáculo? Como as tribos de Israel, quando peregrinavam pelo deserto, durante o dia uma nuvem os guiava, e durante a noite um fogo da parte de Deus. E quando aquela nuvem parava, ou o fogo parasse, aquele lugar era o lugar de acampamento de Israel no deserto. Como o povo armava as suas tendas. A tenda principal era o tabernáculo. Onde ficava o tabernáculo? O tabernáculo ficava no centro. Aleluia! E todas as outras tribos armavam as suas tendas, mas o tabernáculo ficava no centro. Isso significa que a nossa vida, ela tem que estar no prumo, no centro da vontade do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Quando nós estamos no centro, as coisas que estão ao nosso derredor, o Senhor vai abençoando, aleluia. Nós podemos ver isso em Números capítulo 23, quando um rei amalequita chamado Balaque, ele quis ter conquista em cima do povo de Israel. Ele chamou um falso profeta, mas um profeta mercenário, que foi comprado, queria ser pago por Balaque, mas ele só podia falar as coisas de Deus. E depois dele profetizar 3 vezes a favor de Israel, aquele rei Balaque o levou no Monte Peor, era um monte alto, aonde ele podia ver todo o arraial de Israel. E quando ele subiu naquele monte, ele viu o tabernáculo, e ali ele sabia que contra Israel, contra Jacó, não existe encantamento, aleluia, porque a presença de Deus se fazia ali no meio do seu povo. Meu irmão, a presença de Deus tem que fazer parte da sua vida, aleluia. É isso que o profeta Amós estava falando. É isso que o concílio de Jerusalém estava falando. Que a presença, a identidade das coisas de Deus estejam fazendo parte das nossas vidas, para que realmente as nossas tendas estejam bem firmes na presença do Senhor. E pode vir o que vier, pode vir os edonitas, como aqui está nesse verso de número 12, que diz: para que possuam o restante de Edom, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então o Edom representa os pagãos, os povos que estão, as pessoas que estão sem Deus, as pessoas que querem nos destruir, as pessoas que querem entrar em luta espiritual contra nós. Mas se nós temos o tabernáculo de Davi, o tabernáculo de Deus nas nossas vidas, vai acontecer o que aconteceu lá com Israel. Não há de prevalecer as palavras de Balaão. Por isso, também o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, que alguma igreja estava na doutrina de Balaão, e isso é muito perigoso. Nós temos que estar
nas promessas do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo, Ele tem estabelecido um novo concerto para conosco, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jeremias capítulo 24, Jeremias capítulo 31, fala que Deus estabeleceria um novo concerto, tiraria o coração de pedra e colocaria um novo coração, um coração que estivesse debaixo da submissão de Deus, debaixo do senhorio de Deus, na plenitude do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos ter uma identificação como pessoa que é selada com o Espírito Santo. Por isso Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19: não sabeis vós que vocês são o quê? O templo do Deus vivo, e o Deus vivo habita em vós, e habita no meio de vós. Que privilégio! Nós que tínhamos os nossos altares, como foi cantado no terceiro hino que os irmãos cantaram, os nossos altares derribados, destruídos, o Senhor restaurou, o Senhor reformulou, o Senhor quer fazer deste altar um altar de adoração digno ao seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Então, dias virão em que a promessa ela se cumprirá. A figura de um jardim do Éden, como teve lá no início, em Gênesis capítulo 2, é a figura que a Bíblia nos apresenta em Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21, nos fala de um tempo bem próximo, eu creio, em que nós gozaremos do reino milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde vai acontecer essas promessas. Eis que vem dias, diz o verso 13 de Amós 9, o Senhor, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, isto é, haverá uma grande colheita. E será que você crê, meu irmão, que nesses dias que nós estamos passando ainda na nossa geração, o Senhor nos dará uma grande colheita de almas? Oh, glória a Deus! Promessa de Joel capítulo 2, que se cumpriu lá em Pentecoste, que viria dias em que derramaria o meu Espírito sobre toda a carne, toda a face da terra. Nós sabemos, quando viajamos, vamos para lugares distantes, podemos ver a influência da Igreja do Senhor Jesus Cristo em vários rincões aqui do nosso país. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Estive agora nesses dias de carnaval, participando de um congresso na cidade de Campina Grande, onde tinham 10.000 pessoas, de várias partes, especialmente do Nordeste brasileiro. E a gente via aquele povo, uma cidade que não tem carnaval. Por quê? Porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo está sendo pregado naquela cidade, aleluia. A própria prefeitura apoia esse evento, dando uma contribuição dos poderes públicos para a realização deste evento. Este é o Evangelho que tem penetrado no nosso país, fazendo com que haja, sim, uma grande colheita, e este Evangelho tem que ser anunciado entre todas as nações, e nós precisamos sair dessas quatro paredes e anunciar o Evangelho para os perdidos deste mundo, aleluia. Como aconteceu, graças a Deus, com a sogra do nosso irmão,
que tinha um envolvimento com a igreja messiânica. E o Senhor nos usou ali para falar do Evangelho, de uma maneira simples, mas era o que mais essa pessoa precisava. Aleluia. As pessoas não precisam, podem querer prosperidade, vida financeira, mas o que mais as pessoas precisam, e nós precisamos falar para elas, elas precisam da mensagem da cruz. É a mensagem que salva, é a mensagem que justifica o pecador diante do Senhor, é a mensagem que dá a salvação, a vida eterna. E isso que nós precisamos anunciar. Então virá dias em que o que pisa as uvas ao que lança a semente, já haverá um tempo curto, os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão, e removerei o cativeiro do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos essa promessa, nós precisamos ter essa identificação como povo de Deus, que faz parte da tenda de Davi, que faz parte do tabernáculo de Davi, do tabernáculo de Deus, que as nossas vidas realmente estejam com essa identificação, que a igreja que nós participemos também seja influenciada por nós, através das vidas, desta promessa que Tiago, ele utilizou desses versos lá no concílio de Jerusalém, utilizando esse texto de Amós, cumprindo a palavra profética de Amós lá em Jerusalém. E a cidade de Paulo e Barnabé, que era Antioquia, não era uma cidade de estacionamento dos cristãos. Não façamos da igreja um estacionamento para nossas vidas, mas façamos da igreja uma plataforma de lançamento de vidas que atinjam o mundo aí fora e tragam vidas que estão nas trevas para a maravilhosa luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você seja esse lançador de vidas, que a sua vida esteja lançada aí fora, para que muitas almas cheguem ao conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Será que todos que estão aqui nesse auditório já têm uma identificação com o Senhor Jesus Cristo? Você já tem essa identificação? Se você não tem, levante a sua mão. Nós queremos orar com você, para que realmente você, a partir deste dia, você tenha a identificação com o Senhor Jesus Cristo. Eu sou um servo do Senhor, eu sou uma serva do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém neste auditório, alguém que nos assiste pela televisão neste momento, possa dar um sim para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero me identificar com o Senhor Jesus Cristo. Como as pessoas se identificam, por exemplo, com o seu clube. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou santista, corintiano. Então vestem as suas camisas, fazem questão que as pessoas olhem de que time é. Fazem questão da sua escola de samba, como nós vimos nesses dias. E nós devemos fazer questão de sermos identificados com o Senhor Jesus Cristo. Aleluia!
eu sou um servo, eu sou uma serva do Senhor Jesus Cristo, eu tenho prazer de me identificar com o Senhor Jesus Cristo. E se falta isso na sua vida, fique em pé no seu lugar e nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos cantar. Eu peço para os jovens do louvor, vamos cantar aquela estrofe do hino terceiro que vocês cantaram, para que realmente a palavra do Senhor, ela fique bem sedimentada nos corações, e entendamos que nós somos o templo, o tabernáculo do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você sente a presença de Deus nesta noite? Aleluia! O Senhor está aqui. O Senhor quer limpar o seu tabernáculo, quer tirar qualquer ideia que não esteja correspondente à sua palavra, e quer fazer de você uma nova pessoa, uma pessoa identificada com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Vejamos essa letra. Vamos ficar de pé e vamos cantar essa letra, o seu coral. Podes morar com tua doce presença. Vem, toma o que há. Dá para projetar? Que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero. Hoje sou um altar onde podes morar com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero, Senhor Jesus. Então vamos cantar. Agora apareceu a letra, com bastante ênfase. Hoje eu sou um altar, onde pode morar, com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti. Não cantemos simplesmente de boca, de palavras, mas cantemos com o coração, e que essa palavra represente o que está no nosso coração. Cantemos. Hoje sou um Altar, onde podes morar, com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti, agradar-te eu quero, Senhor Jesus. Altar, mais uma vez. onde Pode morar com tua doce presença. Vem, toma o que há em mim, que eu seja digno de ti. agradar-te Eu quero, Senhor Jesus. Eu creio que todos têm essa identificação com o Senhor Jesus Cristo. Não houve manifestação contrária. Se você tem essa identificação com o Senhor Jesus Cristo, levante a sua mão e adore ao Senhor agora. Agradeça ao Senhor, porque essa promessa o Senhor abriu para nós gentios. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque podemos nos identificar com o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu como nosso substituto lá na cruz do Calvário, aquele que derramou o seu Espírito Santo sobre nós. A palavra do Evangelho tem adentrado aos nossos corações. Ó Deus, continua, Senhor, a restaurar este altar que um dia foi destruído, a nossa velha natureza, Senhor.
e a nova natureza prevaleça sobre a velha, Senhor, para que possamos te render graças, te render um culto a Ti, que somente a Ti é devido. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que aqui possamos, ó Deus, fazer a obra do Senhor, para os perdidos, para os pecadores, ó Deus, para que, assim como aconteceu na igreja de Antioquia, Senhor, possa acontecer na vida de Paulo nesta noite, na vida de Barnabé, na vida dos apóstolos, Senhor, que pregaram o Teu Evangelho, Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Amém. E graças a Deus. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.